Olá, sou Fernando Guita e venho através deste canal trazer assuntos relevantes e importantes a respeito do Evangelho, a Palavra de Deus. E um assunto que tem trazido questionamentos, inclusive polêmicas no meio do povo de Deus, é se a teologia vem de Deus. Se a teologia realmente provém de Deus. E a resposta que eu te dou agora é sim e não. Mas antes de explicar para você o porquê de sim ou não, o que vem ser a teologia? A teologia nada mais é, simplificando e descomplicando, o estudo sobre Deus e a sua palavra, seus atributos, a sua natureza. Então é através da teologia que nós estudamos quem é o Senhor e o que Ele nos deixou revelado em sua palavra. Há muitas pessoas ao longo da vida dizendo: eu não preciso de teologia. Teologia não é necessário para o povo de Deus, para aquele que crê em Jesus. Basta para nós termos Jesus no coração, já é o suficiente para termos uma vida com Deus e ter a nossa salvação. Teologia esfria o homem, afasta o homem de Deus. Porém, quando nos falamos de Jesus, como nos falamos que somente Jesus é suficiente, surgem então algumas perguntas. Quem é Jesus? O porquê ele se transformou em carne para vir à Terra? Qual a importância do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição? O que é necessário fazermos para sermos salvos segundo a palavra de Deus? O que quer dizer Messias, Cristo? O que Cristo quis dizer, Jesus, quando ele disse que iria voltar? Essas e outras perguntas muito mais profundas são respondidas através da teologia. Quando você começa a fazer perguntas para si mesmo, quando você está lendo o texto sagrado e começa a buscar respostas a respeito daquilo que você teve dúvida, você que está me ouvindo está fazendo teologia. Por isso, a teologia não tem por princípio afastar o homem de Deus. Pelo contrário, através do estudo sobre Deus, a teologia quer nos aproximar mais do Senhor e da sua palavra. Então, qual é a relevância, qual é a importância da teologia na vida cristã? Uma das importâncias é que você vai ter uma fé fundamentada na palavra de Deus quando você começa a se aprofundar no conhecimento sobre Deus. Quando se fala em teologia, as pessoas logo pensam numa grande biblioteca cheia de livros, alguém enfurnado lá dentro 24 horas lendo livros e livros e mais livros. Mas não é bem assim. Quando você se dispõe a se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento de Deus, a tua mente começa a se abrir para um novo mundo. E a tua fé, ela começa a ser mais sólida, mais vívida, mais certa naquilo que você está lendo na palavra de Deus. Porque com certeza você já leu algum texto na Bíblia que te deixou com dúvidas, pensativo, se perguntando o que isso significa. Por isso, eu venho dizer para você que tem preconceitos quanto a estudar a Bíblia, para você que acha que vai se afastar de Deus estudando teologia, para você que acha que vai se esfriar quando estuda teologia, é momento de você ter um novo conceito a respeito disso. Outro ponto fundamental de estudarmos teologia, estudarmos a palavra de Deus, é que você vai ser livre também de heresias. O apóstolo João, os apóstolos Paulo e outros já nos advertiam a respeito dos falsos profetas na época da primeira igreja. E isso acontece muito mais ainda hoje. Falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres têm se levantado dia após dia contra a igreja do Senhor ou se infiltrado no meio do povo de Deus, trazendo ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Por isso, quando você tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, você está pronto para refutar essas heresias que são lançadas no meio do povo de Deus. E você tem condições de saber se aquilo que está sendo anunciado, pregado, falado,
é de Deus ou não, através do conhecimento bíblico. Outra importância de você estar ligado à teologia, ligado ao estudo bíblico, é para que você venha entender como interpretar a palavra de Deus. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus ela é interpretada por si mesma. Não posso eu pegar um texto por conta própria e querer interpretar da maneira que eu acho ou que eu penso. Existe por trás disso todo um contexto, existe por trás disso toda uma história quando aquele livro, aquele capítulo, aquele versículo foi escrito. E através do estudo aprofundado da palavra de Deus, você alcança muito mais fé, vitalidade e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando para você que ao terminar esse vídeo você tem que sair correndo e ir diretamente para um seminário, fazer uma faculdade de teologia, ficar 4, 5 anos estudando para se formar um teólogo. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é que você tem que abrir a sua mente e começar a entender que quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais intimidade com Ele você vai ter e mais sólida vai ser a tua fé. Começa a partir de hoje a se questionar a respeito dos textos da Bíblia. Comece a partir de hoje a se questionar se aquilo que você está ouvindo como pregação da verdade realmente é a verdade. Procure livros, procure estudos que te levam mais perto de Deus e do conhecimento do nosso Senhor. Se você tem vontade de adquirir mais conhecimento de Deus, eu estarei aqui no canal, sempre trazendo vídeos como este, esclarecendo capítulos, versículos, dúvidas bíblicas, focando realmente no Evangelho de Cristo, trazendo a palavra de uma maneira simplificada para que todos possam entender. Porém, se você se sente chamado, ou se você tem vontade também de fazer um seminário, de fazer uma faculdade de teologia, sinta-se à vontade, não tenha medo de que a sua fé vai ser impactada de forma ruim, ou que você vai esfriar, ou que você estará desagradando a Deus por estar estudando a sua palavra, de forma alguma. Quanto mais você estuda, mais você se aproxima do Senhor. No início desse vídeo eu disse que a respeito da teologia ser de Deus ou não, eu dei duas respostas, disse que sim e disse que não, e eu vou te explicar por quê. Porque existe hoje a teologia boa, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada nos aspectos cristãos e voltada a Cristo, mas ao mesmo tempo existe a teologia herética, ou seja, a teologia que leva o homem a entender de forma errada, errônea, a palavra de Deus. Então a teologia ela vem de Deus quando ela é profundamente ligada a Cristo, quando ela é verdadeira, quando ela é cristocêntrica, quando ela é bíblica. Mas existe hoje muitos ensinamentos que nos afastam realmente do Senhor. Existe hoje teologias que você tem que tomar um certo cuidado porque elas distorcem o texto bíblico, ela distorce totalmente a palavra de Deus e leva o homem ao engano. Por isso, quando você decidir estudar um texto, quando você decidir estudar um livro, quando você decidir buscar por um livro teológico, um livro que te explique sobre um assunto, conheça antes o autor, conheça quem está ensinando, se a teologia dele é boa, é bíblica, ou vai te levar para um lado não bíblico. Mas se você está disposto a conhecer a Deus e a se instruir com uma boa teologia bíblica, sólida, cristocêntrica, você com certeza vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Por isso que eu disse, a teologia vem de Deus? Sim e não. Sim, quando ela é bíblica. Não, quando ela é humana, quando ela é carnal, quando ela leva o homem a se distanciar de Deus, quando ela leva a pessoa a crer em Deus de forma errada. Por isso, trouxe esse vídeo para esclarecer você que tem dúvidas a respeito de estudar ou não, a respeito de se aprofundar no conhecimento de Cristo. Se você estudar então, a sua fé será mais fundamentada, sólida na palavra de Deus. Se você estudar
mais você vai estar livre das heresias, dos enganos, dos falsos profetas. E você estudar mais, você vai conseguir interpretar a palavra de Deus de forma mais correta, mais profunda. E se você conseguir também se dedicar aos estudos, você vai poder ajudar as pessoas que estão sendo enganadas por um falso evangelho. As pessoas que estão tirando os seus olhos do verdadeiro evangelho que é Jesus e colocando os seus olhos num evangelho falso, num evangelho que só pensa nas coisas desta vida. Por isso, eu digo para você, busque conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de mergulhar na palavra de Deus. Não tenha medo de adquirir o conhecimento desse Deus maravilhoso. Não tenha medo de ter que mudar os teus conceitos. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus mais a fundo, alguns conceitos começam a ser mudados. Mas isso é importante para o meu e o seu crescimento espiritual. Espero que este pequeno vídeo, simples e descomplicado, possa ter te ajudado de alguma forma. Se você tem mais dúvidas, deixe no comentário para que no próximo vídeo eu possa tirar suas dúvidas. Se você tem dúvidas a respeito de qual teologia deve seguir, se você tem dúvidas de como começar a estudar a palavra de Deus, deixe nos comentários. Eu estarei sempre trazendo aqui um assunto novo e um assunto diferente para ajudar você a se aproximar de Deus e de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Autor da vida, aquele que é suficiente para salvar o homem através do seu sacrifício, aquele que deu a sua vida por mim e por você, aquele que negou a si mesmo e se entregou numa cruz, mas aquele também que não está morto no túmulo, mas ressuscitou e está à destra de Deus. E a ele foi dado todo o poder e autoridade para poder tomar as decisões e governar este mundo e tomar conta da minha vida e da sua vida através da sua salvação. Até o próximo vídeo. Um abraço.